Ora viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. Hoje estamos ao vivo no Motel X. O nosso convidado é o João Monteiro. Vamos falar do Motel X. Hello. E vamos falar do terror em Portugal. E se calhar vamos falar de coisas que não estás à espera, por isso é que é giro ser ao vivo. Ora, o meu nome é Luís Corte Real, sou editor da Série de Emergência, da revista Bang, e tenho comigo os nossos convidados residentes de sempre, Bruno Martins Soares, Luís Filipe Silva. Portanto, João, o que é o Motel X para quem está em casa e não sabe o que é isto? O Motel X é um festival dedicado inteiramente ao cinema de terror. Nasceu em 2007 e na sua gênese teve a criação de um cineclube de terror, que era um clube de gente simpática, que organizava sessões primeiro em casa, fazíamos uns encontros e programávamos filmes de terror em VHS. Começámos a ir a festivais e um dia resolvemos tentar fazer sessões à meia-noite. Portanto, o cineclube de terror era especificamente para sessões à meia-noite. Mas olha lá, pessoas simpáticas e cinema de terror não é um bocadinho contraditório? Não, porque geralmente as pessoas de terror, geralmente, para além de serem simpáticas, são de esquerda. Têm menos medo do que a maior parte das pessoas. Eu não vou dizer que a questão de ser bem resolvida ou não, mas no meu caso eu sinto que o cinema de terror é o meu ritual de passagem, né, à idade adulta. A partir do dia em que eu deixei de ter medo de filmes de terror, fiquei adulto. Agora tenho saudades de ser criança, porque já não tenho esse entusiasmo. Quer dizer, o entusiasmo tenho, mas é raro conseguir ver um filme que diga És como um profissional que já não tira prazer. Eu, por exemplo, já tenho dificuldade às vezes de tirar prazer de alguma literatura, apesar de estar a ler por prazer. E acontece também o olho clínico, estás a ver filmes e já não é a mesma coisa. Eu não devia dizer isso, mas sim. Já há alguma espécie de pequena saturação às vezes, porque o género em si não é repetitivo, mas tem as suas barreiras e esse é o nosso grande problema. Às vezes, quando saímos desses códigos, somos acusados de já estar a fugir ao terror e já nos estamos a transformar noutro festival, e esse é sempre um risco. E, portanto, o maior desafio é equilibrar entre as pessoas que vêm ao festival desde 2007 e que vêm todos os anos, e os novos públicos, ou seja, sem criar aqui uma divisão. E isso é importante porque o Motel X não existe se não fosse o público. Ou seja, sem espectadores não há festivais. Olha, tu disseste uma coisa gira, que foi que o cinema de terror, quando deixaste de ter medo, foi o teu ritual de passagem. A mim foi um bocadinho ao contrário. Os meus pais ainda eram mais conservadores e não me deixavam ver terror até aí aos 13, 14 anos. Por isso, até aos 13, 14 anos, até eu ser adulto, não via esse filme de terror. Mas isto teve um efeito giro, que foi eu só em adulto é que vi o Tubarão, por exemplo. E, de facto, teve um impacto especial. Tu achas que há terror hoje em dia que chega aos calcanhares de um tubarão e de fazer esse tipo de impacto? Não tenho essa distância, mas eu diria que o pessoal que gosta do Ring ou dos Conjurings provavelmente terá tido a mesma sensação que nós ao vermos o Tubarão, ou o Exorcista, ou esse tipo de filmes. Agora, tenho alguma dificuldade em perceber que impacto é que os filmes hoje em dia podem ter, porque nesse tempo, e estás a falar de filmes específicos em que não havia mais nada, havia só cinemas, quer dizer, os filmes passavam se calhar na televisão, depois apareceram os clubes de vídeo que mudaram um bocado as coisas, mas a lógica do cinema de terror como importante ou capaz de definir uma era já é mais esparso, ou seja, lembro-me do Get Out. O Get Out foi um filme que teve bastante impacto social, digamos assim, e acho que o que está a acontecer agora é exatamente não só as minorias, como o cinema realizado por mulheres, que são cada vez mais, e também o próprio negócio do cinema está a mudar ao ponto de, neste momento, o sítio onde a gente vai procurar filmes de terror são nos festivais classe A. É Cannes, Veneza, Locarno já parece quase um festival de cinema fantástico, e já não são propriamente nos festivais do circuito que nós andamos. Por isso, agora, eu acho que isso vai acontecer, principalmente a nível do streaming. E o streaming agora está a substituir isso quando se faz a dizer, um novo filme que marcou e que não sei o quê. Não sei se esse será o futuro, mas não te consigo responder-me a essa pergunta dessa maneira. Acho que o Get Out foi o único nos últimos anos. E depois tem a ver um bocado também com os prémios, com a aceitação que tem. Do ano passado, Cannes ganhou um filme de terror. Acho que foi a primeira vez. E mais curioso, foi a primeira vez que uma mulher ganhou também um prémio em Cannes. Tu estavas a contar que vocês tinham basicamente um festival de cinema em casa e depois decidiram tornar isso público. Como é que surgiu essa
essa ideia, porque é um salto enorme, não é? Foi a força das circunstâncias. Eu, na altura, trabalhava para o Pau Branco. Fazia DVDs e... DVDs, só ia dizer Blu-rays, mas não existiam Blu-rays, esquece. E propusemos fazer isto no King à meia-noite. E ele achou graça, deixou-nos fazer. A primeira sessão foi o Witchy the Killer, em 2003, salvo erro. Esgotámos as 2 sessões e, obviamente, ele ficou todo contente e disse: programe mais, por favor. E fomos fazendo, de 6 em 6 meses, fazíamos uma sessão, porque não tínhamos, obviamente, dinheiro nenhum, né? Vivíamos um bocadinho também de algum dinheiro que ganhávamos na bilheteira. E isto terminou quando a Cinemateca abriu a Esplanada e nós fizemos uma proposta para um ciclo de filmes de zombies, que correu bastante bem, foram 3 fins de semana, salvo erro, e a partir daí voltar a fazer sessões únicas de 6 em 6 meses pareceu-nos uma coisa ligeiramente desinteressante. E o Pedro Soto, nesse ano, foi a Londres a um festival chamado Fright Fest, que não era competitivo, eram só um fim de semana, eram 3 dias, e veio com a ideia, vamos fazer uma coisa parecida, uma ideia de fazer uma mostra inicial. E pronto, eu não queria dizer isto, porque acho que ele não me perdoa, mas Motel X são as iniciais de Mostra Terror de Lisboa. Só que não queria... a mostra não é tão festivo como um festival. E, portanto, começou um bocado como mostra e a partir do 3º ano, quando começámos a inaugurar a competição de curtas-metragens, que era uma forma de receber filmes, porque antigamente íamos à procura deles e passámos a receber a partir do momento em que há um prémio, em que há dinheiro envolvido. E pronto, e neste momento já temos 2 sessões competitivas, temos o prémio do público e já temos uma versão mais ou menos parecida com aquilo que é um festival normal. Faltam os 10 dias, mas eu acho que isso vai contra o conceito do motel. Eu sempre pensei que o Motel X se chamava assim porque tinha começado com um filme de terror num motel qualquer daqueles esquisitos. Ou eles tinham-se conhecido num motel, uma coisa assim. Olha, já voltamos ao Motel X, vamos aqui falar do João Monteiro. Tu escreves para a revista Bang 2 vezes por ano e escreves sempre sobre horror. E geralmente sobre cinema, mas o João Monteiro só gosta de horror no cinema ou tu gostas, tu lês banda desenhada, tu lês romance, lês Stephen King, lês em português há pouca coisa, mas há algumas coisas boas. O que é que tu lês? O que é que tu... Boa pergunta. Eu leio livros técnicos de cinema porque me dão gozo. Literatura, faço o possível para ler os clássicos. Obviamente que leio o Edgar Allan Poe, o Lovecraft. As edições da Saída de Emergência, espero. Claro, obviamente. Okay. Obviamente. Autografadas. E geralmente quando me perguntam que livro é que recomendas, eu vou sempre parar aos clássicos porque, sei lá, adoro o Drácula, adoro o Dr. Jekyll, Mr. Hyde, acho que é o meu favorito. O Frankenstein também. BD, infelizmente, perdia-se prazer. Mas há muita coisa boa. Não devido, mas é uma linguagem que mesmo a animação para mim já não é a minha praia, digamos assim. Não é aquilo que durante o processo de programação eu opino. Eu geralmente, como não percebo, digo, quem gosta, por favor... Os teus autores de terror é século XIX? Essencialmente, sim. Não leio muita ficção porque tenho medo de ficar demasiado, não quer dizer, demasiado saturado da ficção do terror. Mas tu ainda tens tempo livre, depois de ver tantos filmes para... Depende. Estamos a falar de junho, julho e agosto, já não tenho tanto tempo, mas durante os outros tempos, o resto do tempo tento ver coisas que não são de terror, principalmente. E apanhar as séries, toda a gente me fala. Isso é que eu não tenho tempo, é para ver séries. As séries precisam de muito tempo, muitas horas de visionamento. E, portanto, como já sou obrigado a nível profissional para ver muitos filmes de terror, chega a uma altura em que não me apetece olhar para a televisão, não me apetece olhar para um ecrã. Porque essa questão era uma pergunta porreira, porque assim, nós estamos a ver um golden age da televisão. Quem diria que tu ias ter, eu não sei, devem ser milhares já de séries disponíveis, e por exemplo na área do fantástico, que é a área que nos une no Bancast, só por exemplo na fantasia, tu tens agora uma adaptação do Rings of Power, do Tolkien, e depois tens o House of the Dragon, do Martin, e estão ambas a ser ao mesmo tempo, ambas no segundo episódio, era o terceiro do Martin. Isto é inacreditável. Isto há 10 anos atrás, qualquer dia sai o The Witcher, e mais as outras que a gente não está aqui a falar, porque nem sabemos, e são muito boas também. E mesmo está a viver também... E mesmo no terror, mesmo no terror tens tido alguns fenómenos, o Squid Game, por exemplo, ou
ou É muito Battle Royale. é o quê? É totalmente Battle Royale. É completamente. Ou o Kingdom, por exemplo, coreano também, etc. Tem aparecido coisas muito Então interessantes. também o a nível horror de terror. também está a dar cartas na televisão. Epá, eu não acompanho tanto, honestamente. Mas eu estou como tu, não dá para tudo. Os hobbies podes ter 2 ou 3 hobbies. Não, é podes fixe ter 20. amigos e educar os filhos também, eles precisam de educação às Isso vezes. é no tempo livre, não é? E tu depois de veres tanto o horror e estares tão em contacto com o cinema, tu ainda és surpreendido? Ainda sentes que há inovação? Ou, digamos, há um grande grau de repetitividade e de previsibilidade naquilo que se tem feito? Aquilo que me mantém é de vez em quando se vejo uma coisa que me deixa entusiasmado e deixa-me feliz e dá-me vontade de ver mais filmes outra vez. Não são assim tantos por ano. Muitos dos filmes são coisas que acho graça e que podem resultar para um público que exige, que é exigente e a nível do terror. Mas, de vez em quando, e não são muitos, há filmes que me deixam realmente... Eu estava aqui a pensar, por exemplo, o Mandy, do Cosmato, Plano Cosmatos, ou o Green Room, do Jeremy Saulnier, são filmes que eu fiquei realmente... mexeram comigo e tem a ver, essencialmente, não só com a parte da originalidade, mas também com o talento das pessoas envolvidas. E não acontece, felizmente, e é isso que me vai mantendo. E ainda outras coisas ainda mais divertidas, é quando descubro coisas que nunca tinha ouvido falar, nomeadamente cinema português. Este ano vai haver um filme que é O Hotel da Noiva, que é um filme açoriano, e que só descobri porque o ano passado o Francisco Lacerda, que é o grande realizador do Azores Exploitation, me veio dizer que havia um filme maldito do cinema açoriano. E eu disse, cinema açoriano, o que é isso? É um filme chamado O Hotel da Noiva que foi exibido uma vez e o realizador não quis mais mostrar e queimou o filme. E, então não preciso de ver o filme, vamos já passá-lo. Isso é incrível. E descobri este filme, que é daquelas curiosidades, é daqueles guilty pleasures que tu vês e que mexem com as tuas memórias, nomeadamente televisivas, porque é muito RTP Açores, que é parecido com a RTP Nacional na altura. E esses então são as coisas que mais me prazer ainda me dão no Motel X. Mas olha, mas é impressão minha ou o género de terror ainda é um género menor em Portugal? Eu diria, pela popularidade do festival e pela forma como agora tens uma Comic Con, tiveste o Fantasporto durante anos, e o Fantasporto, antes de aparecer muitos festivais, eram enchentes de pessoas, e era só cinema fantástico, e eles eram mais populares, acho eu, que quando se dedicavam só a cinema fantástico. Portanto, há essa tradição e há um público. Agora, a nível de produção é que a coisa é diferente, mas a nível de produção de cinema, em geral... portanto, faz aqui a Espanha, é completamente diferente, porque há uma indústria, vou dizer que é a França. A França há uma indústria, mas também não há muito cinema de terror. Mas acho que teria sido uma história diferente se não tivéssemos tido, provavelmente, 40 anos de Estado Novo. Sabes que é... Pois, imagino que sim, isso com os livros também acontece, não é? Nós temos a sensação que a censura que houve durante décadas e décadas também prejudica o hábito das pessoas lerem, não é? Isso pesa imenso naquilo que é os pobres hábitos de leitura que nós temos em Portugal. Mas isto, por acaso, é um tema e é uma questão que nós já pusemos várias vezes no Bancasta e falar com a Fábrica de Terror e o Pedro, etc., que é de facto o que é que de facto nós fazemos de terror em Portugal, e será que isto é assim, porque o Luís escreve terror, eu escrevo terror, o Luís Filipe também, não é? Tiveste agora pelo menos um conto publicado no Benjamin, mas parece que é uma coisa que não se via há 10 anos atrás, não é? Que é uma pena, porque o terror é um género muito específico, não é? E muito, muito particular. Porquê é que achas que é assim? Bem, por 2 motivos. E agora passava para esta coisa do livro, porque o que o livro nos diz é que tens mais cinema de género antes do Estado Novo, durante o período mudo, do que depois durante o Estado Novo todo. E, portanto, obviamente que, em primeiro lugar, houve 3 séculos de Inquisição. Isto são coisas que o António Macedo me contava, não fui eu que fui. E os 3 séculos de Inquisição fizeram com que a literatura fantástica ou a literatura de terror fosse completamente sufocada.
pouco depois levas com o fascismo, para quem o cinema não interessava muito, e se interessava era só para a exaltação patriótica ou para aquelas comédias como é que é, em que as classes sociais são todas amigas uns dos outros, exatamente. E depois, o cinema novo, que é influenciado por este tipo de cinema, não quis criar uma espécie de movimento próprio, ou seja, um bocado como a novela vague, o neorrealismo, e, portanto, era completamente averso a qualquer tipo de classificação genérica, seja terror, seja fantástico, seja ficção científica. Ou seja, misturavam tudo e chamavam-lhe a escola portuguesa. E, portanto, durante muito tempo, este movimento fez um trabalho imenso para, não só através da Cinemateca, como do Conservatório, para criar esta, não queria chamar de ditadura do cinema de autor, mas durante muito tempo, e digo isto porque pessoas como António Macedo foram ostracizadas, de certa maneira, e colocadas de lado. E agora, isso está a mudar porque esta é uma questão geracional, muda-se a geração, e de repente tens estes miúdos novos que têm filmes aqui no Motel X, que depois com meio truta de dinheiro fazem uma longa-metragem e já começam a ter acesso aos festivais estrangeiros, nomeadamente aos do circuito Méliès, e portanto já começam também a ter acesso a outras fontes de financiamento e não ficarem dependentes do ICA, que é um problema imenso, porque o ICA é a única forma, não há mecenato, não há outra forma de ir buscar dinheiro. Pois, isso é uma coisa interessante. Eu já escrevi uma curta e já foi realizada uma curta de terror, já vi outras, conheço outras pessoas que o fazem. É que o terror tem uma coisa interessante em termos de cinematográficos, é que de facto pode ser relativamente barato. Não se pode fazer um western ou ficção científica com naves e espadas e sabres laser ao mesmo preço que se faz um slasher de um homem com uma faca numa casa atrás de umas meninas. Estou a ser antipático para o terror. O terror é muito mais que isto, obviamente. Os Hammer filmes são mesmo um exemplo disso, né? Muito suspense com orçamentos mínimos. Tens o Val Lewton, que era um produtor que fez o Cat People, que são filmes... Aliás, se pensas nos filmes de terror mais marcantes, e são coisas baratíssimas. O Psycho foi feito com a equipa de televisão, o Noites Mortos Vivos foi feito aos fins de semana, e é o filme mais rentável de sempre, né? Tendo em conta o que se gastou e o que ele ganhou a seguir. Epá, portanto, Blair Witch, não é? Sim, o Blair Witch, já nem me lembrava do Blair Witch, claro. O Found Footage, então... Mas não sei se ele se metia medo. Por acaso eu lembro-me de ter tido medo, agora nunca mais o revi novamente, mas depois houve também uma batulada de filmes found footage vindos de todo lado e que nós recebemos ao quilo todos os anos, e portanto gastou-se um bocado a fórmula, porque é um subgénero que está muito dependente da ideia como é que se diz, a suspensão da suspension of the belief. Exato, portanto tu tens que estar constantemente a mostrar que aquilo é verdadeiro e que a pessoa está a reagir em tempo real, e depois estás o tempo todo a ouvir alguém a respirar em cima. O que é que foi isto? Que barulho é este? E tu pensas, já vi este filme 50 vezes, não, isto não vai a lado nenhum. Mas em termos da investigação que tu fizeste, e se calhar voltando agora um bocado àquilo que pode ser uma história do cinema português de género, o que é que nos podes contar da tua investigação? O que é que o livro tem? O que é que nos mostra em termos da evolução do terror em Portugal? O livro tem coisas assim, as coisas que mais achei extraordinárias nesta investigação, puramente amadora, e que teve a ajuda do António Macedo, do Zé Matos Cruz, que nos deram pistas para um bocado... Aliás, o Zé Matos Cruz tem uma coisa chamada O Cais do Olhar, que é basicamente a lista de todos os filmes produzidos em Portugal. E, portanto, foi ótimo para ir descobrindo e para ir pedir à Cinemateca para os ver. E estes filmes, a maior parte deles não estão em estado sequer para ser exibidos. Estão todos estragados, as cópias já não podem ser exibidas num projetor, portanto, víamos numa moviola. E isso acho que é exemplificativo da forma como alguns filmes ficam de lado e constrói-se a história que te interessa, não é? Eu não estou a dizer que isto não é uma cabala, não acredito que seja uma cabala, mas é curioso descobrir que o primeiro filme que existe... Nós este ano estamos a celebrar os 100 anos do Nosferatu. E vamos exibir um filme chamado Os Crimes de Diogo Alves, que foi feito, tem mais de 10 anos que o Nosferatu. E é o primeiro, não é o primeiro, mas é o primeiro de qual ainda existem substituições materiais. E é um slasher. É um filme sobre o Diogo Alves, o assassino do aqueduto, e o filme basicamente são as façanhas macabras dele. E é surpreendente que o cinema português comece assim, ou seja, isso tem a ver também, mostra-te que tipo de cultura é que se consumia na altura,
né? Porque havia muito este gosto pelas coisas macabras, pelas estas histórias, pelos criminosos, né? E o filme, inclusive, até foi proibido na altura. A polícia parava as sessões com medo que aquilo incentivasse ao crime, porque mostrava a vida glamourosa do Diogo Alves. E há outras coisas super extraordinárias, como, por exemplo, durante o Estado Novo foram feitos poucos filmes, como eu disse há pouco, mas foi feito Os 3 Dias Sem Deus, da Bárbara Virgínia, que é o primeiro filme realizado por uma mulher em Portugal, que tinha 22 anos, escreveu, realizou, interpretou, dominou uma equipa toda de homens, e é um filme perdido. É um filme que realmente desapareceu, não há cópias, a cópia que estava supostamente ardeu num incêndio da Tobis, mas só esse facto do primeiro filme português, realizado por uma mulher, ser um filme de terror. Isso é incrível. Ou haver Cinema Exploitation em Portugal, nos anos 70, pela mão do António Vilar, que é o Camões, que foi para a Espanha quando o cinema começou a fechar-se um bocadinho aqui, tornou-se uma mega vedeta lá e quis trazer coproduções para cá para explorar Lisboa. Porque Lisboa é um bocado como agora tipo Lisboa é o centro do mundo, né? Do centro do mundo do turismo. Na altura ninguém conhecia Lisboa, portanto eles vinham usar o cenário e depois faziam aqueles filmes que eram dobrados em 5 línguas e tinham 5 títulos diferentes para tentar exportá-los pelo mundo inteiro. Portanto, isto são coisas que tu não encontras nas histórias oficiais do cinema português e que te contam outra história, ou seja, não há... Só se fala do bom cinema em Portugal, não se fala do mau cinema, sendo que o mau cinema, mau e bom, são conceitos puramente subjetivos. Sim. E portanto, depois, obviamente, a partir daqui dos anos 60 já começam a haver coisas mais óbvias e vais descobrindo que o cinema de terror foi extremamente influente para realizadores como o Fernando Lopes, como o Fonseca e Costa, o próprio Manuel Oliveira, que usa muito cinema fantástico. Tu todos os anos tens aqui cinema português e novo cinema português de terror, não é? Sim, e para além disso, e isso também respondendo um bocado ao que estavas a dizer antes, nunca pensei que conseguia fazer um livro, e muito menos, passado, sei lá, os últimos 5 anos, temos estreado consecutivamente filmes portugueses de terror, longas metragens. Portanto, a ideia é um bocado continuar este trabalho com estas novas propostas. Mas, imaginando, desde o início, este livro termina em 2006, desde 2006 até agora foram feitos mais filmes de terror do que todos os que aqui estão. E tu achas que, de certa forma, festivais de cinema como vocês, como o Fantasporto, e outras sessões, portanto, mostras ou outras sessões que surgem pelo país e esporadicamente, poderão contribuir também para despertar a curiosidade e a vontade dos novos cineastas portugueses para este género? Tu já tiveste feedback assim de cineastas novos que dizem, eu gosto muito de terror, felizmente graças ao Motel X tive vontade e ânimo para... Eu sei que há alguns realizadores que partiram do Motel X para outras coisas. O Fernando Al ganhou 2 menções honrosas, fez o Mutant Blast. O Gonçalo Almeida ganhou um prémio e fez o Faz-me Companhia, uma longa-metragem. Eu não acho que seja, ou seja, há gente para fazer e há gente para trabalhar nisto e há gente interessada, isso não é o problema. Eu acho que o problema que havia no início, achamos nós, que era não haver uma ideia do que era o cinema de terror português, porque não havia a base literária, né, como houve na Alemanha, Inglaterra, e portanto as coisas que apareciam no início do Motel X eram cópias de filmes que os miúdos gostavam, ou seja, variações do Ring, que são fáceis de fazer, mas não havia a ideia de o que é o cinema de terror português. E o cinema de terror português, a matriz é folclórica, é o chamado folk horror. É as lendas tradicionais, é adaptações de lendas diretamente, ou adaptação de contos literários que são adaptações de lendas, e todo esse espólio que ainda está para explorar. E agora, por exemplo, há uma catrafada de filmes com os mascarados, por exemplo, dos entrudos, chocalheiros e não sei o quê, que são rituais pagãos que têm muito a ver que são a base, sei lá, de todo o folk horror que é feito no mundo, especialmente na Europa. E, portanto, acho que a ideia é só que seja uma ferramenta útil para que as pessoas possam ler e possam, principalmente, descobrir estes filmes. Porque estes filmes estavam mortos, enterrados. Eu lembro-me sempre da cena dos salteadores da Arca Perdida, no fim, né, quando eles vão levar a arca para o armazém cheio de caixotes, que o anime é um bocado isso. Ou seja, está cheio de filmes mortos e que só existem se as pessoas os virem, se as pessoas falarem sobre eles. Portanto,
Os festivais não deviam ser só sítios para mostrar filmes, mas também para provocar este tipo de diálogos e para provocar este tipo de novas visões. E, portanto, nós temos este privilégio de entrar num campo que não existe em Portugal e podemos fazer o que quisermos. Ou seja, podemos dizer que existe a luso-exploitation, ninguém nos vai chatear. Os festivais, para mim, têm um efeito engraçado. Pá, eu durante alguns anos ia ao Fantasporto só para um bocado para fazer lavagem zen, não é? Porque uma pessoa entra de manhã, vê 5 ou 6 filmes durante o dia e parece que o tempo entrou assim numa coisa muito estranha. E eu julgo que o Motel X também tem um bocadinho esse efeito, não é? De repente nós estamos aqui num hemisfério, não é? Estamos aqui fechados e a conhecer coisas que mexem connosco ou não é? Mas também traz um bocadinho esta atmosfera que é, estamos nós à conversa, encontramos outras pessoas que também estão na mesma situação. Como é que tu tens sentido o festival a evoluir nesse sentido? Eu acho que não só o Motel como os outros festivais todos recuperam um clima cinéfilo que existia nesta cidade. Quando, eu ainda sou do tempo em que os grandes cinemas que pertenciam às grandes empresas ainda estavam em decadência. Os grandes, os Edens, os Tivolis, o São Jorge, o Império. E lembro-me, durante os anos 90, havia a Cinemateca, que toda a gente ia à Cinemateca, e ficámos lá a discutir os filmes, havia o King, os cinemas do Paulo Branco, que também funcionavam desse género, porque eram cinemas, quer dizer, não saías dali e começavas a levar com cheiro a pipocas, ou tinhas que passar por um centro comercial inteiro, que não está à vontade de ficar lá a falar de cinema, pelo menos a mim. E, portanto, acho que recuperar esse espírito, acho que é o papel dos festivais, e sinto que o Motel X, nesse sentido, sempre teve esse lado primeiro, é uma experiência curta, da ideia que fosse mais curta possível, e as pessoas ou vêm mascaradas, ou a sessão é sempre, tipo, mesmo os maus filmes têm sempre sessões incríveis, e que as pessoas depois não se esquecem dos filmes e não se esquecem da sessão, e essa é a parte do cinema que se está a perder em detrimento do streaming. É esse tipo de convívio, porque há toda uma qualidade litúrgica à volta de ir ao cinema. E o cinema ritual, não é filmes. Ritual, exatamente. Exato. Precisa de uma sala grande, precisa de pessoas, de escuridão, de uma tela. Mas assim, a morte do cinema também já foi anunciada várias vezes, não é? Com a televisão e depois agora com o streaming. Mas era trágico, não é? Não é para o cinema de terror, era trágico para o cinema. Só vemos alguns realizadores têm ficado possessos, não é? Quando os seus filmes vão diretos para a HBO. Olha, o Duna, o Villeneuve estava em pânico que o filme fosse estrear na televisão e não no cinema. E, por exemplo, aquele baseado no livro do Annihilation, que acabou por ir diretamente para a Netflix, porque realmente cinema é no cinema, não é em casa. Mas a morte já foi anunciada muitas vezes. Não é desta ainda. Não sou um pessimista, não acho que é trágico, acho que é simplesmente um percurso natural, porque o cinema começou a morrer com o vídeo e com a televisão. Ou seja, a partir do momento em que tu podes ver os filmes em casa, eu lembro-me, há um filme chamado Hitchcock, que é sobre o Psycho, não é? Agora imagina o que é ver o Psycho no cinema pela primeira vez, o que é ver a cena do chuveiro pela primeira vez, quando tu não podias. Eu depois, quando era miúdo, via a cena e parava e andava para a frente e estava a perceber frame a frame. Okay, não acontece nada, é só montagem, é só a arte cinematográfica. Isso, obviamente, começou a deixar de ter esse impacto. E hoje em dia, quer dizer, acho que os filmes continuam a existir, a necessidade das histórias continua a existir. Agora, há uma nova geração de cinéfilos e há uma nova geração de consumidores de filmes, para os quais esse tipo de rituais já não faz tanto sentido. Continuam a ver os filmes e a falar sobre os filmes, mas não veem em conjunto, portanto vêem no iPad ou no telemóvel, ou como quiserem. Eu lembro-me de uma experiência, agora que ocorreu-me, estavam vocês a falar, lembro-me de uma experiência que eu tive, de facto, no Fantasporto, vi 2 ou 3 filmes maus de seguida, não estava pronto, e de repente apanhei com o Cubo. E fiquei, uau! E é de facto um filme de terror, é daqueles que têm assim, esse impacto em nós, não é verdade? Qual foi assim, o último que tu tiveste que fez assim, um impacto em ti? Bem, eu já disse o Mandy, foi um filme que é daqueles filmes que tu vês e apanhas uma grande moca sem estar intoxicado antes. Portanto, é o próprio cinema, é aquilo que estás a ver que te faz ficar intoxicado. O Green Room foi um filme que eu adorei porque era super básica a premissa. E vi numa sala cheia de críticos que estavam um silêncio absoluto, só havia pessoas
E é um filme que atinge um tal momento de tensão que quando explode a violência tu ficas completamente perdido, ficas com a cabeça à toa. Deixa lá pensar mais. O que é que eu vi mais nos últimos podes ir anos? dizendo o teu, Bruno e Luís. Sim. Digam vocês para ver se me ocorre mais algo. Imagina que a Terra ia ser destruída e tu só podias salvar um filme para enviá-lo para o espaço, para ele não se perder. O que é que de terror, vá? Pá, eu não ia a esse nível, mas ia contar um, e vou indicar um que vi aqui numa sessão de encerramento, que era o Your Next, e foi um filme que eu gostei imenso, porque é do filme de terror positivo. Acho que vemos demasiados filmes em que já sabemos mais ou menos como é que vai acabar, porque a vítima não sai do seu papel de vítima. E ali há uma inversão completa, deliciosa, e permitiu que o cinema fizesse aquilo que é melhor, que tornasse uma experiência coletiva, porque o pessoal aplaude quando a suposta vítima de repente se torna a pessoa mais forte de toda aquela história. E foi uma experiência de cinema a sério. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Mas eu posso dizer é que tipo, eu lembrei-me de um que vai passar amanhã, que é desta edição, que é chamado Holy Spider, que eu vi e que me deixou abananado quando acabei de ver o filme. Porque é feito, supostamente passa-se no Irão, mas é feito como se fosse um filme do Scorsese, assim, muito ocidentalizado, a música, a forma como ele filma a cidade à noite. Depois é um filme sobre um assassino que só mata prostitutas, portanto tem aquele lado meio sujo. E depois o terror emerge não do assassino, mas da forma quando o assassino é percepcionado pela sociedade iraniana, nomeadamente pelo patriarcado iraniano. E, portanto, é um filme que dá uma ideia de que o terror não para, continua. E, especialmente naquelas sociedades, a mulher praticamente não existe, não conta. Se matas uma prostituta, fizeste um favor à sociedade, é o que diz. E esse tipo de filmes são aqueles que hoje em dia me marcam mais, e aqueles que eu acho mais graça são aqueles que vêm de sítios que eu não estava à espera. Sei lá, este ano temos o Saloum do Senegal, nunca pensei que pudesse ver um filme africano de terror que parecesse original e que não fosse simplesmente uma tentativa de emular o modelo americano. Ou o Irão, ou a República Dominicana este ano. Portanto, acho que esses é que são, de facto, as coisas que mais valem a pena pela novidade. E eu acho que o festival também, obviamente, tem que passar filmes americanos. Nós tentamos passar todo o tipo de filmes, desde mainstream a filmes maus. Acho que cabe todo o cinema aqui. Mas acho que os mais curiosos de descobrir são essas propostas. E achas que o cinema internacional vai apanhar o cinema americano? Porque estão a aparecer umas luzinhas, não é? Há coisas... porque o cinema americano é um cinema fortíssimo no sentido de indústria, não é? Eles têm uma escola muito própria, onde tem uma atenção aos pormenores que é raro ver noutro sítio qualquer, não é? Nós vemos, por exemplo, aquele filme do Scorsese com o Leonardo DiCaprio e o Jack Nicholson, Departed. O The Departed. E, por exemplo, eles têm um pormenor que é todas as cenas de morte têm um X, por isso eles chegaram a ter uma cena de morte onde o edifício do outro lado da rua tinha X em todas as janelas. E este tipo de pormenor é raro tu vês noutros cinemas, senão no cinema americano. Agora, o nível que me parece que está a aparecer também no cinema europeu, no cinema nórdico, no cinema coreano, no cinema japonês, tenho a sensação que se está a aproximar cada vez mais desta qualidade. Qual é a tua percepção? É um bocado como na música houve a British Invasion, né, em que os ingleses da classe operária foram mostrar aos americanos as maravilhas do blues do Mississippi. Houve isso também no início do século XX, quando os franceses começaram a fazer aqueles filmes tipo o Martyr ou a L'Intérieur, em que os americanos viram a necessidade de fazer filmes brutais como aqueles. Acho que não é na América que tu vais encontrar novidade agora. Tens pequenos... a Noruega é o principal produtor de disaster movies neste momento. E fazem-nos maravilhosamente bem. E são grandes sucessos lá e são exportados e já começam também a ter remakes, provavelmente, na América. Tens a França, tens a Júlia Ducournau, que agora é a nova Cronenberg.
os ingleses, os alemães, por exemplo, começam a sair muitos filmes de escola, de terror, que são absolutamente incríveis e totalmente originais. E eu acho que já começa também a haver uma coisa que havia antigamente, que era os franceses, por exemplo, faziam um filme de terror marcante e eram contratados para ir fazer remakes para a América e nunca mais voltavam a fazer filmes em França. Ficavam lá a fazer aqueles subprodutos que não interessavam para nada. Agora já começam a não querer ir para lá. Ou seja, já começam a fazer filmes em feio. Por exemplo, a Júlia do Cornel agora tem a possibilidade, ganhando Cannes, de produzir outro filme de terror, se ela quiser. Porque alguém lhe há de financiar aquilo. E Jordan Peele igualmente. O Jordan Peele, então... Mas esse é americano, não conta, é verdade. Mas é uma ilha. O Jordan Peele é uma ilha. Não há cinema afro-americano de terror. Olha, eu tinha uma questão, se calhar agora voltando um bocado ao tema do livro, quando eu já conheço os artigos que tu escreveste para a Bang, estou muito interessado em conhecer esse livro. Daquilo que tu investigaste, tive duas questões, ou seja, surgiram-me duas interrogações principais. A primeira foi que parece-me que, eventualmente à semelhança do que acontece com o fantástico literário em português, não há nenhum cineasta que tenha feito carreira ou que tenha feito mais do que 1 ou 2 filmes no género, como lá fora, eventualmente com exceção honrosa do António de Macedo, que infelizmente, se calhar por isso, depois teve as consequências que teve. E a segunda pergunta era, uma vez que, como disseste e bem há pouco, os cineastas refletem aquilo que vem, que cinema de terror estava a chegar cá? Se tens uma ideia, que cinema de terror, que cinema gótico estava a chegar a Portugal durante o século XX, durante o Estado Novo, que pudesse ter influenciado essas tentativas? Bom, quanto à primeira pergunta, acho que a respondeste, porque não, de facto não vale. O Macedo é um caso típico, ele nunca fez propriamente um filme terror, ou seja, ele misturava os géneros todos. E o engraçado deste livro é que, pronto, pegas nestes 20 filmes, né, e tiras conclusões como o Paulo Branco é o produtor de cinema português de terror, porque ele fez 6 filmes, produziu 400, mas fez 6 de terror. E os mestres do terror português é o Oliveira, que tem aqui 2 filmes, o António Macedo, que tem 2 filmes, e a Solveig Nordlund. E este é um tipo de análise que só nós é que propomos, porque na altura isto passou ao lado. Ninguém escreveu sobre os filmes dela, que são os mais recentes, dessa perspectiva. A segunda pergunta era? A segunda pergunta era que cinema de terror estrangeiro, de fora, chegava a Portugal e passava pelo crivo da censura, etc, etc. Há um filme dos anos 50 que é supostamente tido como o ano, a década em que nada aconteceu em Portugal, a pior década do cinema português, que se chama O Cerro dos Enforcados, e que tem muita influência do cinema gótico norte-americano, nomeadamente dos clássicos da Universal, o Frankenstein, o Drácula, só que foi feito 10 anos depois. Portanto, é daquela coisa que chegou cá tão tarde que quando foi feito já tinha perdido um bocado o seu momento. Mas outro estudo interessante para ser feito, e tem sido alguns, digamos assim, amadores, pessoas que eu conheço aqui no festival, têm tentado fazer, que é um estudo do que tipo de filmes é que estreavam cá. E estreava cá tudo em 35mm. Eu lembro quando era miúdo de passar no Odeon e teres aqueles filmes das Ilsa, da She-Wolf of the SS, por exemplo. O Olímpia tinha sessões à meia-noite com filmes da Hammer. Portanto, há toda uma história de consumo deste tipo de filmes que está por fazer o Tivoli, estreou o Exorcista, uma quantidade de filmes que passavam aqui. Eu no outro dia vi acho que foi o Carlos Souto, que é projecionista aqui, ele pôs uma fotografia no Facebook, que era aqui da fachada do São Jorge, e o filme estava em exibição numa grande tela, era o Peeping Tom, A Vítima do Medo, do Michael Powell, que é um filme que o queimou em Inglaterra, mas cá supostamente correu bem. Portanto, não há também um estudo sobre que filmes é que as pessoas gostavam mais, ou quais são os maiores sucessos, porque tu sentes nos filmes do cinema novo, nos filmes do António Macedo no início, tu sentes essas influências. Né? E onde é que eles as foram buscar? Dos filmes que consumiam aqui, de certeza, não havia clubes de vídeo. Olha, já como está-se a aproximar do final, eu tinha aqui mais 1 ou 2 perguntas, e quem tiver disparo, mas o Motel X agora, que projetos é que vocês têm? Vão mudar alguma coisa? Vão continuar no São Jorge, imagino.
Isso é aquele tipo de perguntas que a gente começa a pensar quando termina este. Não é? Portanto, fazemos jogo a jogo, que é mais simples, até porque passámos por 2 anos em que éramos para não acontecer e só soubemos que em 2020 só soubemos que podíamos fazer o festival em julho. O ano passado já havia essa ideia, mas a qualquer momento podia haver uma nova vaga que parava tudo. Portanto, o que nós gostávamos era retomar um bocadinho o modelo do Motel X antes, seja com convidados, um convidado de honra, um grande convidado, de preferência um nome contemporâneo do terror, porque já são poucos os clássicos, porque entretanto vão morrendo também, não é? E tentar fazer uma coisa que nós recuperámos durante a pandemia, que são ciclos temáticos. Ou seja, temos alguma manobra para, em julho, decidimos fazer um ciclo sobre problemas ambientais, ou sobre patriarcado, ou sobre violência doméstica, seja o que for. E, portanto, acho que isso é uma coisa, é um caminho a seguir, porque dá ao festival, não digo, dá-lhe um contexto diferente. E trabalhas também o género de terror naquilo que nós consideramos ser importante, não é? Que é um retrato um bocado daquilo, da realidade. Nós estamos aqui a falar, mas neste momento, em Zaporizhia, estão os ucranianos e os russos aos tiros ao pé de uma central nuclear. Quer dizer, pronto, estamos aqui todos bem, na calma, ninguém está preocupado, mas... Olha, então, dentro daquilo que tu estavas a dizer, e peço já desculpa pela pergunta que te vou fazer, peço imensa desculpa, mas acho que é uma pergunta que tenho de fazer. O que é o terror? É esse tipo de perguntas. O terror é tudo aquilo que é reprimido. E tudo aquilo... Eu lembro-me de uma... eu vi uma conferência de imprensa do Takashi Miike uma vez e achei que ele deu uma resposta que era tipo... Era uma ganda tanga. Que era assim daquelas respostas mesmo para calar. Ele dizia, porque é que o senhor faz filmes tão violentos? E ele dizia, porque eu quero pôr toda a violência nos meus filmes para que só reste amor no mundo. Eu achei aquelas frases tipo Kung Fu, sabes? Grasshopper. Mas faz algum sentido, porque isto é uma projeção das coisas dos nossos lados mais negros, daquele lado, do lado do Mr. Hyde, não do lado do Dr. Jekyll. E, portanto, o terror para mim tem que ser subversivo, tem que ser marginal, não necessariamente gratuito, e tem que ser algo que te provoque uma meditação. E a meditação essencial é porque é que eu estou a ver este filme e o que é que eu gosto, porque é que este filme está a dar prazer. Que é um diálogo, por exemplo, que é um filme chamado Funny Games, do Michael Haneke, que é odiado pela comunidade do terror, porque mete o dedo nessa ferida, não é? Porque para a meio, olha para ti, o personagem, e pergunta, estás a gostar? Era isto que tu querias? E é uma pergunta interessante porque isso provoca um autoconhecimento também. E nesse sentido, acho que o terror tem esse papel, mais do que os outros géneros, provavelmente. Não sei se respondi à tua pergunta, espero, foi aproximado. Eu acho que... Mais uma pergunta, Luís. Só uma Mas rápida. tem que ser melhor que esta ainda, senão estragas Esta vai ser isto. ótima. Ou para os nossos espectadores que não poderão vir ou que não puderam vir ao Motel X, onde é que eles podem encontrar esse livro? Este livro vai estar à venda em livrarias especializadas, provavelmente na livraria da Cinemateca, que eu acho que é o sítio perfeito, e provavelmente tentaremos os outros canais, sejam as FNACs, as Bertrands, etc. E pronto, e tentar difundi-lo ao máximo, não por todo lado, mas por sítios em que em que as pessoas que o procurem saibam onde vão buscar, ou seja, faz sentido a Cinemateca, não sei se fará sentido noutros sítios, e o último caso, obviamente, gostava que isto estivesse ao lado dos livros da Cristina Ferreira, no Pingo Doce e no Continente. E se fosse no top, então... E ao pé do Pedro Chagas Freitas, sim, o objetivo é destornar o Pedro Chagas Freitas. Mas Sim, olha que se calhar depois esse livro não é o mais aterrorizante que depois está nessa secção. A ideia de vender isto num centro comercial ou num supermercado, acho que é perfeito. Isto é tudo. É uma homenagem ao Romero. Olha, João, muito obrigado então por teres aceito o convite para este Bangcast. Recordo que o João escreve sempre para a revista Bang sobre horror. Português. Horror português. Em outubro temos o próximo número da revista e que vamos contar contigo mais uma vez. Portanto, olha, muito obrigado. Espero que não tenha sido um Bangcast horrível.
e até daqui a 15 dias. Obrigado pela paciência. Muito obrigado pelo convite também. Obrigado.